Nós estamos recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o senhor Rossato, que é ex-prefeito de Sorriso e é candidato do PSL ao governo do estado de Mato Grosso. Eu conheci o senhor Rossato na década de 80, quando juntos estivemos no PDT, ao lado de Dani Oliveira e organizando o PDT por esse estado inteiro. E o senhor Rossato sempre foi uma liderança muito forte do norte do estado de Mato Grosso. Se elegeu prefeito de Sorriso, tem 2 gestões bem avaliadas em Sorriso, embora tenha perdido a reeleição. Aliás, eu conheço 3 prefeitos bem avaliados que perderam reeleição. Você, o Saquete e o Otaviano Pivetta. O Saquete era muito bem avaliado em Rondonópolis e acabou perdendo a reeleição. Você era muito bem avaliado em Sorriso e acabou perdendo a reeleição. E o Otaviano Pivetta também. O que te leva a acreditar que depois desse resultado em Sorriso você pode ser guindado ao maior posto político do estado de Mato Grosso e se eleger governador? Bom dia, é um prazer enorme tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Paulo, bom dia, Mauro, toda a equipe da Rádio Capital. Prazer enorme estar aqui, falar hoje sobre a nossa pré-candidatura, falar um pouco de nós também, que é importante. Aqui na capital poucos ainda conhecem a minha pessoa. Existe uma nova, o povo hoje quer mudança, o povo hoje, por mais que esteja melhor, bem, o povo quer ainda melhor, e é uma razão que o povo tem de esperar sempre algo melhor do seu gestor. Eu perdi uma eleição em Sorriso com 82% de aprovação. Mas eu cometi erros políticos também. O setor do agronegócio sempre foi um setor que esteve ao meu lado, sempre me apoiou, sempre foi muito forte. E na eleição de presidente, eu praticamente não tinha muita escolha, eu acabei votando na presidente Dilma. Naquele momento, tínhamos muitos projetos em Brasília, o qual um deles era o aeroporto, que nós precisávamos consolidar em nosso município. E de fato acabamos consolidando. E eu não fui interpretado bem pelo meu eleitorado. E isso você considera que foi um dos erros políticos? Um dos erros maiores políticos que eu tive. Eu sempre me agarrei muito ao trabalho, eu nunca me preocupei muito em fazer a parte política. Como gestor, eu nunca me dediquei, eu nunca me preocupei com a parte política, e sim com a gestão do município. Então são pecados capitais que eu tive. O Pivetta também trabalha nessa linha e acabamos não vencendo as eleições. Porém, se perguntarem na nossa cidade, a cidade inteira vai dizer que a nossa gestão marcou a história. Nós ajudamos a construir o que é hoje Sorriso, uma das melhores cidades do Brasil para se viver. E o erro político, você não consegue ser bom em tudo. Na parte política, geralmente eu peco, acabei pecando e paguei caro por isso. Tá, e assim, qual a realização, a conquista que você fez pro povo de Sorriso, que poderia chegar nesta eleição e dizer o seguinte: olha, isso aqui é uma boa notícia que vem de Sorriso. Qual o legado, né? E isso aqui pode ser transferido para o estado. Essa experiência administrativa que deu certo em Sorriso pode ser feita no estado. O que de bom foi feito lá que pode ser feito no estado? Nós fizemos uma gestão preocupada não com um fator tão somente, transformar Sorriso numa das melhores cidades no Brasil para se viver. Isso precisa-se de uma boa saúde, uma boa educação, precisa-se uma estrutura em uma cidade e principalmente o que é mais importante, o setor de logística. Isto nós fizemos. No primeiro governo nosso, nós pavimentamos em parceria com o governo do estado, e foi a única prefeitura do estado que deu a contrapartida. Nós pavimentamos praticamente 300 quilômetros de asfalto no interior do município de Sorriso. Nós criamos uma estrutura na cidade, que a cidade de Sorriso hoje, quando eu saí do governo, nós tínhamos apenas 5 ruas que não eram pavimentadas, o restante das ruas totalmente pavimentadas. A cidade de Sorriso hoje está praticamente toda ela com projeto, e bem pouco tempo finalizará 100% do esgoto.
Na rede de saúde, nós temos uma cobertura, quando sair do governo, praticamente 100% em coberturas em PSFs, UPAs, temos um hospital de fundação, temos um hospital que é regional e um hospital particular. Educação, nós criamos o método apostilado nas escolas, do método positivo, que faz com que as nossas crianças tenham o mesmo aprendizado que as crianças de uma escola particular sem custo nenhum. Todas as nossas salas de aulas, ao finalizar o governo, ficaram com ar-condicionados. Todas elas. Preparamos uma estrutura, um projeto para receber novos investimentos. E um dos principais, nós criamos o Instituto Federal de Mato Grosso, instalado lá, para formar pessoas. Nós temos o Senai, que nós acabamos conquistando, o Senai inaugurado agora, que foi uma conquista do nosso governo, foi apenas inaugurado neste. Então, levamos o Sebrae e temos também a doação de um terreno para o SESI. Nós criamos essa estrutura. Deixamos planejado o município de Sorriso para os próximos anos, o qual precisamos planejar o Mato Grosso também. Precisamos encontrar um planejamento para o estado de Mato Grosso como um todo, no setor de obras, mas também o que nós queremos do estado de Mato Grosso. E Sorriso nós planejamos nesse governo. Enfim, fizemos também um atrativo para a indústria. Criamos uma lei para que as pequenas indústrias locais tivessem, ao se instalar, o próprio loteador de distrito industrial tivesse subsídios para oferecer terrenos mais baratos para os investidores pequenos do município e um bairro industrial que nós construímos de 70 hectares entre os 2 mandatos para doação de terreno para as empresas que quisessem instalar. E criamos a estrutura do aeroporto. O aeroporto é um grande marco da nossa gestão. Dificilmente um município consegue fazer um aeroporto do porte que nós fizemos. É claro que fizemos parceria com o governo do estado, com o governo federal, mas enfim, hoje nós temos um aeroporto que é o segundo melhor aeroporto, só perdendo para a capital. Toda essa estrutura que nós criamos em Sorriso, ela se coloca Sorriso como o melhor local hoje e localização. Sorriso tem essa logística melhor, a 242, a 163, entre meio municípios pequenos, entre Sinop e Lucas. Hoje Sorriso é o maior atrativo para as indústrias e muitas empresas estão vindo a Sorriso por essa estrutura toda criada. Então nós deixamos Sorriso preparado. Um loteamento hoje que se faz totalmente pronto, não tem mais aquele custo do município de pavimentação. Então a cidade de Sorriso hoje, ela praticamente anda por conta, está muito tranquilo. Precisa se fazer novos investimentos? Precisa. Eu deixei um parque tecnológico com uma área comprada e iniciada, uma área de 100 hectares para a construção do Parque Tecnológico de Sorriso. Esse Parque Tecnológico, acredito, para quem conhece os parques no Brasil afora, não seria um parque são somente de exposições, mas um parque permanente, onde nós lá tivéssemos todas as empresas de tecnologia e as incubadoras de empresa. Esse foi o projeto que nós deixamos assim no start para que se desse continuidade daqui para frente. Paulo Coelho, Mauro Camargo e Laís. Eu gostaria, Antero, bom dia, Rossetti, é um prazer tê-lo aqui. Embora a ideologia no Brasil há muito tempo que não pesa mais, os partidos não têm mais esse valor ideológico, mas eu gostaria de entender, e o senhor já admitiu aí que, do seu ponto de vista de gestão, é o que o senhor gosta, é o que o senhor foca e peca às vezes na parte política. Eu gostaria de saber o seguinte: o que lhe levava o senhor, quer dizer, de uma trajetória em que o Antero revelou aqui, já caminhou ao lado do social-democrata Nando de Oliveira, que é de um homem que é um marco na luta contra a ditadura militar e contra o governo militar, os governos militares. Que leva o senhor que já caminhou lá, chegar hoje no lado oposto, quer dizer, defender uma candidatura que é uma candidatura ultra conservadora, de direita, militarista, com uma visão dura acerca de direitos humanos, enfim, uma candidatura completamente oposta a esse caminho que o senhor já trilhou, que era um caminho mais, o senhor votou em Dilma, fez campanha para Dilma, da esquerda. É um pecado. Campanha, votei apenas. Votou, pois é, mas enfim, mas o senhor pagou o preço, isso na sua região por isso. Que é um partido de esquerda, né? E como é que o senhor chega hoje num partido
cuja ideologia e cujo líder maior defende teses fascistas, enfim. Como é que o senhor explica isso para o eleitor que está lhe ouvindo nesse momento? Eu sempre tive uma linha de conduta muito semelhante. A minha linha de conduta é uma linha de conduta reta e uma conduta de uma pessoa decente. É uma pessoa que entra na política com o objetivo de fazer uma sociedade melhor. E nós, quando iniciamos juntamente com o Dante, nós éramos o PDT. Eu sempre fui contra o regime da repressão. Não é com repressão que você vai para frente. Naquele momento, o PDT oferecia a melhor situação para o país. Criamos uma democracia no Brasil, que essa democracia foi se banalizando. Nós fomos criando situações, por exemplo, direitos humanos. Que direitos humanos tem um bandido que entra na sua casa, estupra a sua família? Tem direitos humanos um cidadão desse. As leis foram se flexibilizando de um ponto que a nossa democracia virou uma anarquia. Hoje um bandido pode andar armado, tem que andar armado, andar com fuzil, e o policial não pode dar um tiro. Então as coisas foram mudando, foram evoluindo de uma forma que nós não temos outra solução. Foram evoluindo ou involuindo? Evoluindo, foram indo para o lado negativo. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro agora recentemente, estão glorificando aquela vereadora que foi morta. Ela sempre defendeu os direitos humanos. Defende os direitos humanos, mas quando acontece com a família, querem que a sociedade arrume uma solução. Como que vai se arrumar uma solução para a sociedade? Ela é mais uma vítima do processo. E o Brasil precisa de uma mudança nesse sentido e rigorosa. Se não acontecer, eu votei na Dilma, confesso que votei na Dilma, eu não tinha tantas opções, tanto é que depois ficou bem claro, a situação do próprio Aécio se esclareceu, a política, me permita dizer assim, a política do PT e do PSDB ficaram muito semelhantes. No início eram antagônicas, eram políticas antagônicas, não pensaram na forma. Hoje são políticas muito semelhantes e as coisas vão evoluindo e nós, como... Hoje todos estão contra a Lava Jato. Estamos todos contra a Lava Jato. É isso. Então nós que não fizemos parte dessas pessoas... Mas essa ideologia de ser contra a Lava Jato é própria dos corruptos, isso é uma coisa. Pois é. Outra coisa é a defesa da democracia, do Estado, etc. E esses partidos, Mauro, eles viraram, infelizmente, né? O que é isso? Tem uma pergunta. E esses partidos viraram praticamente assim... uma luzinha do crime organizado. Infelizmente. Não, realmente houve uma deterioração, é verdade. O ministro Fachin, família, mas me preocupa muito, porque vai votar contra Lula. Que conversa é essa? Mas me preocupa muito essa Precisa situação. acabar com isso no Brasil. As instituições precisam funcionar. É isso que eu acho. Né? As instituições precisam funcionar. Como também acho o seguinte, que não dá para defender bandido existe. Quem estuda criminologia sabe que não tem crime que não seja um crime social. Qualquer crime que um cidadão cometeu, não pense que nós não temos nada a ver com isso. Nós temos alguma coisa a ver com isso. Tem alguma omissãozinha por parte da sociedade aí. Por exemplo, filho da sua empregada doméstica tem menos chance que seu filho. O filho da minha empregada doméstica tem menos chance que meu filho. Na vida. Na prática. Na prática. E isso é uma coisa que a gente precisa discutir, esses valores da democracia. Mas tem gente querendo conhecer e querendo perguntar para o senhor aí. É só para me fechar essa parte, por exemplo, o PT. Na sua origem, o PT era muito bonita o que o PT queria para o país. E o PT se banalizou de um jeito. Para o PT ganhar as eleições, teve que se vender a alma para o diabo. Vamos colocar bem claramente. Se juntou a todos aqueles que eram os antigos comandantes do país, se ficou um partido daqueles partidos que pegou praticamente tudo aquilo que não era bom. E aí juntou-se todos essas pessoas e formaram esse Lava Jato, essa Petrolina, esse Petrobras, todas essas barbaridades que a gente vê hoje. Além de tudo, pegaram o sem terra e começaram a invadir propriedades produtivas. É um absurdo invadir propriedades produtivas, como é a mesma coisa que invadir uma propriedade particular, a sua casa, a sua residência. O direito à propriedade é um direito de todos. Ou então ninguém pode, não precisa nem se fazer uma escritura, não precisa ter um lar, e o PT banalizou. Olha o que o Lula fez hoje não, na semana passada em Porto Alegre.
jogou o agronegócio como se todo mundo fosse bandido. Quem segura o país nas costas é o agronegócio. Não podemos hoje generalizar. Tem gente ruim em todo lugar, mas tem gente boa em todo lugar. Então o PT banalizou completamente aquilo que era a sua história. Por isso que muitas pessoas migram de partido. Vão migrando porque eles entram no partido com a filosofia e depois acabam seguindo, que o partido se deteriora completamente. Tem uma pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Capital, bom dia Antero, Mauro, Laís, bom dia prefeito Rossato. O senhor falou sobre erros políticos, eu queria saber sobre uma questão política importante na sua pré-campanha com relação aos seus aliados. Quais partidos o senhor está conversando e como a sua candidatura poderia ser apresentada por uma aliança, por uma base? Pegou até uma colinha aqui porque ele não tem de cabeça. Nós estamos bem precoce a nossa candidatura. Eu tinha me aposentado politicamente, na verdade. Eu não tinha interesse mais nenhum concorrer. O que te levou a concorrer? Que te motivou? Primeiro é o seguinte, hoje é até vergonhoso você, um filho teu, dizer na escola que o pai é político. Hoje é a classe mais desmoralizada que existe. Eu estava no meu canto, não quero mais saber, vou cuidar da minha vida, estava muito tranquilo. Mas parece que você entra, a política parece uma cachaça, que você toma ela e te pega. Só tem porta da entrada, né? E chegou um momento que chegou a turma do PSL no meu escritório. Quem que é a turma do PSL, exatamente? A diretoria, pois mas em nomes. Na época, eu quero. Naquela época, né? O quero, o Carlos, a Edith, chegou. Sim. O Dalbó, enfim, eles foram me visitar e juntamente com o Iago, que é um menino da nossa cidade, com pré-candidato a deputado, e me levou a me interessar, porque eu estou seguindo essa trajetória do Bolsonaro e entendendo que é o melhor momento. E entrei, me comprometi a me filiar e eles já me lançaram como pré-candidato. E começou a criar corpo. E nós entendemos que nós temos a condição de gestor, a nossa história nos credencia. Eu fui catador de raiz e não tenho vergonha de dizer, como a pessoa engraxate, saí de catador de raiz para agricultor, de agricultor para empresário. Hoje estou no meu ramo do agronegócio, estou muito tranquilo nesse setor, no setor que mais produz. E isso, com as nossas duas gestões, nas credencias. E eu acho que eu não posso ficar vendo o estado de Mato Grosso indo pro brejo e eu não vendo que eu posso dar minha contribuição. Agora, as siglas partidárias. Nós estamos hoje falando com 7 partidos que praticamente estão conosco nessa trajetória. É claro que até as convenções nós podemos aumentar como podemos diminuir. Pré-campanha é para isso. Eu estou aqui hoje para ser sabatinado. As pessoas que estão me ouvindo vão fazer uma avaliação daquilo que nós estamos falando, se estamos preparados ou não. Então tudo isso faz parte e isso é o mais importante, essa sabatina, para que a pessoa esteja preparada. O PSL está conosco, meu partido, o Podemos, através de José Medeiros, o PMN, o PSDC, o PMS, o PROS e o Avante. São 7 partidos que estavam conosco numa reunião que nós fizemos, no qual nós estamos planejando. Então, estou conversando também com todos. Está aberto para. Por exemplo, eu falo que eu vou conversar com todos, independente dessa pessoa. Eu acho que nós democráticos, nós temos que ouvir a todos, conversar com todos, independente de quem quer que seja. Porque para governar nós vamos precisar dos deputados federais para buscar recursos, as bancadas que estejam lá para buscar os interesses do Estado, os senadores. Nós temos que estar com todos. O que nós não podemos muitas vezes é estar dentro de um grupo político com algumas pessoas que nós não desejamos, mas conversar, um diálogo aberto para todos. Prefeito, eu quero deixar uma pergunta para ele responder no próximo bloco. Pode ser que vai ter um intervalo agora. Estou chutando minha canela aqui, vai ter um intervalo agora. Uma entrevista que o senhor me concedeu há uns dias aí, na semana passada, o senhor estava dizendo que como o Bolsonaro, não é, deve vir aqui no dia 5, o senhor não vai estar aqui no Mato Grosso. Não, já cancelou. O senhor cancelou, você não vai viajar mais? Não, o Bolsonaro cancelou. O Bolsonaro não vem. Tá, não vem. Só para mim fechar, eu já tinha até
o que acontece é o seguinte, a gente tem que parar com esse negócio de ter que cancelar por causa dos outros. Eu acho que o grande mal dos governadores, de prefeitos, quem quer que seja, fico cancelando em função dos outros. Eu acho que se eu tenho um negócio que eu fiz que não estava programado um outro, eu não devo cancelar. Mas no caso dele, estava até, como é de empresarial, estava marcando uma outra data para me ir. Mas não foi necessário, porque propriamente ele cancelou, vai fazer uma cirurgia. Ele vai fazer uma microcirurgia. Então foi em função disso aí. Então eu deixo outra, não vou perder a oportunidade de deixar uma pergunta aqui pro próximo bloco. Pode ser? Pode, não, mas já deixa outra pro próximo bloco. Não, o senhor falou da questão da segurança aqui, mencionou, né? O senhor defende esse projeto do senador Medeiros, que chamado aí Lei do Abate, ou seja, para que faça esse tipo de trabalho junto para coibir, para combater os traficantes, os bandidos que estejam mais armados que a própria polícia? Você pode responder no próximo bloco. E depois no próximo bloco você explica também o que é a lei do abate, né? Vamos pensar que tá levando a turma pro frigorífico. É mais ou menos isso. Mas tem aqui alguns ouvintes mandando mensagem. Ivan Carlos Oliveira, tira esse barbudo besta daí. O barbudo é o Mauro Camargo. Tá achando que eu sou petista. Gervásio Leite, bom dia a todos. O melhor programa de jornalismo de Mato Grosso é da Capital FM. Obrigado, Gervásio. Ricardo D'Ambrosio, deixa o cara responder, barbudo chato. Ricardo D'Ambrosio, barbudo petista. Não, mas só o que acontece? É que nem todo petista é chato. Não, mas também. O Mauro é do PSDB. Nem todo petista é barbudo também, né? Adriana Azevedo Araújo, senador Antero, informações de ontem à noite. Aí, Laís, informações de ontem à noite. Você já viu, né? Festival e Piveta fecharam ingresso no PDT. Antero, tem uma ouvinte. Né? E Ricardo D'Ambrosio, deixa o cara falar, barbudo, chato, petista. É a mesma pessoa. Mauro Camargo. É a mesma pessoa. Faz pessoa de Alto Paraguai querendo falar com o senhor Rossato. Então tá, vamos lá, essa pessoa de Alto Paraguai, pois não? Alô? Bom dia, Antero. Um abraço pra você, querido. Dona Neide do Alto Paraguai. Dona Neide, bom dia. Um abraço aí pra toda do Alto Paraguai. Um abraço no Sinfrônio, nosso amigo aí de Alto Paraguai. Grande ponta direita do futebol de Mato Grosso. Seu crédito. Eu só queria fazer uma pergunta pro futuro governador. Olha. Ela vai repetir. Não fui eu, viu, D'Ambrosio? Vai ligar de novo. D'Ambrosio aí, não fui eu, viu? Ela vai ligar de novo. Que pena. Evidente que o candidato vai ter que voltar outras vezes aqui, porque tem muita pergunta chegando e gostaria que você respondesse sobre essa lei do abate, explicando o que é a lei do abate primeiro. Você pode responder aí, não tem nada a ver com você já explica o que é a lei. A lei do abate, ela foi encarada assim, no Brasil tudo se batiza, né? Tudo se cria um nome. É a lei da legítima defesa, onde o policial pode abater, pode atirar, não precisa, no caso de abate, você pode atirar, pode machucar, não precisa matá-lo, mas atirar primeiro do que o bandido atirar em você. Quando o bandido estiver com um fuzil, com um material que seja proibido, toda arma é proibida. Você pode atirar primeiro antes do bandido atirar. Você imagina você esperar um bandido com um fuzil te dar 100 tiros primeiro para depois você atirar nele. Se tiver um só, chega. Você defende que mate logo esse bandido em vez de ser morto, né? Não é que ser morto. Você não, entre o policial e o bandido. Proteger o policial. Qual é o policial que vai querer andar na rua ainda? Qual é o policial que atira em alguém e depois vai ser processado, perder o cargo, vai ser expulso da polícia e ainda condenado e preso? Então hoje o policial está perdido, o policial não tem ação para fazer contra bandido. Aí a sociedade cobra uma melhor segurança. Que melhor segurança que vamos ter se continuar com essa lei que não pode fazer nada? A proteção ao bandido é maior que a proteção ao cidadão. Então essa lei, para mim, tem que ser aprovada e tem que ser leis severas. Leis vai morrer gente, hein? Vai morrer gente. E que morra, desde que morra, não morrendo os bons. Nova York, quanta gente em Nova York matou para se tornar uma cidade limpa, uma cidade boa como é hoje. O Rio de Janeiro, se fizer o que fez em Nova York, vai ser outra cidade para se viver, o Brasil todo. Nós estamos perdendo pro crime. Nós temos declarações de bandidos que falam dentro da cadeia que nós estamos perdendo para os criminosos. Os criminosos, eles estão tomando conta, já perderam a guerra para nós. Então nós temos que criar leis severas para os bandidos. Bandido não pode ficar solto e nós presos dentro de casa. Tá, tem uma manifestação aqui, Clodoeste Pereira da Silva, acompanhando aqui de Água Boa, da redação do site
Água Boa News. Muito boa a entrevista. Vai levar meu voto. É o Clodoeste Pereira da Silva. Ricardo D'Ambrosio. Quero fazer uma pergunta, Rossato. Qual sua proposta para a economia em Mato Grosso? Para atrair investimentos, privatizações, desburocratização, simplificação de impostos, acabar com agências reguladoras e um secretariado formado por técnicos e não políticos. Será esse seu norte para melhorar o ambiente econômico em Mato Grosso? É a pergunta do Ricardo D'Ambrosio. O Mato Grosso extinguiu um programa que tinha de atração de novos investimentos. Praticamente o Mato Grosso não tem hoje uma atração de novos investimentos e precisa ser feito. Eu estou começando a minha pré-campanha agora. Nós queremos criar e vamos criar tecnicamente essa lei de incentivo para o Estado, porque o Estado possa atrair principalmente indústrias que não é do setor que ainda existe. Por exemplo, setor têxtil. Nós somos um desastre no setor têxtil, o maior produtor de algodão, e somos muito fracos no têxtil. Nós podemos exportar agora com esse canal, com essa saída para o norte. Aqui tem indústria feita por aquele que foi da Sudã, como que era o nome dele? Um foi superintendente da Sudã e chegou a montar uma indústria têxtil. Parado lá no tá parado aqui no Distrito Industrial. Criar incentivo para essas indústrias é o mais importante. Por exemplo, o nosso ICMS, nosso é o mais caro do Brasil. Para a indústria que vem se instalar, nós criar um programa para diminuição do ICMS, principalmente da energia. A energia brasileira, a energia do Mato Grosso não torna competitiva. É mais fácil levar hoje uma mercadoria para o sul do Brasil, industrializar lá com custo quase que 100% de frete em cima do milho, principalmente para engorda de animais, do que hoje industrializar no Mato Grosso. E o grande projeto que temos que fazer também agora para a industrialização é na questão da transformação do milho. Hoje eu sou a primeira indústria de milho que transformou em álcool do Mato Grosso. Faço parte da sociedade, ela é uma pequena indústria que está produzindo 20 mil litros de álcool dia do milho. Altamente interessante. Já se montou uma em Lucas do Rio Verde de 500 mil litros dia, que vai se transformar em 1 milhão dia, e em Sorriso um projeto de 1 milhão e 800. Eu vim agora. Mas 20 mil litros não é muito pouco? 1 milhão e 800 mil litros. Nós falamos, sou sócio de uma empresa que produz 20 mil litros. Mas é uma familiar, essa é familiar. Familiar. Tá. Nós vamos levar ela para 50 mil litros, mas ela, para fazer o quê? Nós fizemos a nossa própria produção. Para formar o combustível para vocês mesmo? Não, nós vendemos para hoje, tem que vender não pode vender para os postos, tem que vender para a distribuidora. Nós podemos usar uma parte para nós, como nós produtores, o restante nós temos que vender. Tem que vender igual qualquer uma normal. Porém, é o grande negócio do momento. O Mato Grosso vai consumir praticamente 60%, 70% todo o milho produzido nessas indústrias. Você acha que nós devemos abandonar o álcool da cana para ir para o álcool do milho? Não, os dois. Eu acho que os dois tem que, quem está na cana, a cana tem que continuar. Você defende então como sendo, você é uma pessoa do agronegócio, você defende então que Mato Grosso deixe de exportar commodities e se transforme num grande estado agroindustrial, é isso? Precisa, é necessário, principalmente essas indústrias que são agregadoras muito grandes de valor. Tu pega um saco de milho hoje, você comercializa um saco de milho hoje no Mato Grosso de 15 a 20 reais nas regiões como a nossa, vamos colocar 20 reais nos momentos melhores, mas pega uma média de 17. Não tem no mundo lugar mais fácil de transformação do que aqui. Proteína mais barata do mundo nós temos aqui. Agora nós temos que criar Pois é, mas nós não temos que criar infraestrutura também? Também, essa faz parte. A infraestrutura, nós temos o seguinte: o FETAB foi criado com a função, criado no governo Dante de Oliveira. Hoje estão deturparam o FETAB. Deturparam o FETAB. Põe o FETAB para pagar a folha de pagamento. O FETAB tem que ser, nós temos que fazer uma reforma administrativa do Estado. Esse Estado está inadministrável. Esse Estado hoje. Quando você fala reforma administrativa, você fala em enxugar. Enxugar também faz parte. Diminuir o número de secretarias. Também. Secretarias, por exemplo, eu vou pegar Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Os caras brigam o tempo todo, uma secretaria faz, a outra desmancha. Vamos colocar o mesmo secretário, que vai cuidar das duas, que vai ter a responsabilidade de assinar pelas duas, é claro, tem que pagar, se estiver fazendo errado tem que, não queremos que faça nada errado, mas queremos que seja rápido. Eu conversei até com um cidadão, ele falou, eu tocaria essa e mais ainda
como é que chama aquele órgão que cuida da Intermate, e mais Intermate junto. O que nós temos que fazer é diminuir o Estado não pode ser do tamanho que está, senão não sobra recurso para investimento. Criar essas políticas do Estado e ao mesmo tempo diminuir. Eu vou agora citar um exemplo aqui, o que acontece com o Estado. O Estado tem que ser um arrecadador de impostos. Se você arrecada os impostos e fica sob o comando aqui, você sabe onde está indo o recurso. Se você distribui para secretarias, acontece o que aconteceu na SEDUC. Acontece o que acontece em outros lugares que a gente não sabe. Nós queremos ser um governo municipalista. Um governo municipalista. Você pretende descentralizar o dinheiro para o município? Descentralizar para os municípios, o município faz os projetos, descentralizar para os consórcios, fazer as estradas, os consórcios fazem, prestam conta para o Estado. E aí diminuir essa situação que nós temos hoje que muitas vezes o governador nem sabe onde está indo o dinheiro. Então nós queremos fazer dessa forma. Aí nós teremos uma fiscalização muito maior do recurso público. Nós não temos que o governo está prestando conta, quem presta conta é o município. Imagine, Antero, você que já fez parte do governo, uma caminhonete sair daqui de Cuiabá para medir uma obra lá em Querência, ou lá em Santa Terezinha, 1.300 quilômetros. Quanto custa de diária só isso? O dinheiro, ele tem que ser controlado desde as vírgulas, desde as pequenas partes. Estou dando um exemplo de como o Estado gasta mal. O prefeito lá pode fazer a fiscalização, o prefeito tem equipe, faz e presta conta para o Estado. Então nós vamos desburocratizar, vamos diminuir essa máquina do Estado, vai diminuir muito, e vamos tornar o Estado novamente saudável. O Estado tem que ser saudável. A economia do Estado, do município, não é diferente de uma casa. Se você gastar mais do que você recebe, você acaba tendo que pedir dinheiro emprestado, então não pagar as contas. E não é essa a minha filosofia. O meu município, quando entreguei agora no final, eu entreguei com 11 milhões em caixa, com as contas até de janeiro paga antecipado. Então assim é que nós temos que fazer uma transição democrática para que o Estado continue andando. O Estado não é do governador, o Estado é de todos nós. A gente tem que finalizar, só para registrar aqui no Facebook, a gente vai deixar algumas perguntas sem serem feitas, mas aqui tem gente manifestando que já está compartilhando a entrevista por todos os seus seguidores, gente já falando que já é eleitor de seu Rossato. E eu quero deixar uma pergunta aqui. O senhor está falando de Estado mínimo e de descentralização. Isso também para todos os setores, isso inclui a saúde pública, retomar a descentralização, que foi um mote da gestão Dante de Oliveira? Sim, exatamente. Por exemplo, os consórcios de saúde. Os consórcios de saúde têm que gerir os hospitais. Nós temos que deixar de repassar recursos para as OCIPs que tem, montar os consórcios de saúde, como eu e o Piveta estávamos iniciando em Sorriso. Nós não conseguimos finalizar, porque o governo também não fazia questão que isso acontecesse. Não conseguimos finalizar e não conseguimos levar ele para o consórcio. Então nós vamos municipalizar e o Estado vai passar os recursos. Com esses recursos que o Estado passa hoje, dá para se fazer muito mais. Bem, eu queria só agradecer aqui a presença do Rossato, fazer alguns registros rapidamente aqui. Lesser Galo, bom dia, estou muito impressionado com a entrevista do senhor Rossato. Consistente nas respostas, demonstra capacidade de gestão. Vou pesquisar sobre a gestão que ele fez em Sorriso. Se o que ele disse é verdade, vou votar nele. José Figueiredo, excelente entrevista, esse Rossato é o cara. Acelino Silva, o problema é que esses intervalos são muito longos. Acelino, não reclama não, porque se não tiver o intervalo, não tem o programa. Tá, mas muito obrigado aí, Acelino, pela audiência. Clodoeste Pereira da Silva, compartilhando com meus 5.000 amigos. Ricardo Ambrosio, isso aí, diminuir o Estado é o caminho. Chega de dar privilégio para quem não produz nada, tem que privatizar tudo. Gostei desse cara, vou votar nele. Rodrigo Gomes Vieira, futuro governador, estamos juntos. Senhor Rossato, infelizmente, rádio é tempo, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui, e a gente depois vai ter que fazer entrevistas mais longas com cada candidato a governador, e tomara que você seja bem sucedido. Muito obrigado a toda a equipe, um prazer imenso estar aqui. O carinho que estou recebendo também aí por todos que nos estão nos ouvindo nos anima dessa empreitada. Eu quero dizer também, Antero, ninguém sabe, o único emprego de carteira assinada que eu tive, o primeiro e único, foi como radialista. Opa! Trabalhei,
A minha carteira só tem um registro. Na Rádio Sorriso? Não, lá no Rio Grande do Sul, antes de vir pra cá. Eu tô há 34 anos aqui, eu tinha 18 anos, trabalhei 1 ano e pouquinho antes de vir pra cá no emissor de rádio. Depois eu comecei a minha vida solo, mas foi o único de carteira registrado, foi como radialista. Tá, e o Rosato é o maior produtor de peixe de água doce do Brasil, não é isso? Ou é do mundo? O Sorriso é o maior produtor de soja do Brasil, do mundo, o maior produtor de milho, o maior produtor de feijão e agora também de peixe. E logo acredito que seremos o maior produtor de etanol também de milho do Brasil. Logo se essa indústria se confirmar, que já está comprada a área lá para instalação. Então o Sorriso é muito grande, né? Mais uma notícia, Sorriso. O segundo voo agora de uma segunda companhia deve começar em junho, uma companhia aérea, um aeroporto que nós construímos, já tem o Azul operando. Ontem minha esposa teve que vir para cá, não teve vaga, teve que vir de ônibus, não tinha vaga no voo. Sorriso vai operar com a Gol, possivelmente agora em junho. Então quer dizer, esse é o resultado que a gente faz de preparar a perda política acabou ajudando o Sorriso. Não tem, eu acredito o seguinte, as derrotas ensinam muito a gente, as derrotas são importantes. Não, e é muito bom você falar assim, eu errei aqui, né? Porque político normalmente não fala assim, eu errei, né? Fez tudo certo. A quem me vê assim pensa que eu seja um ditador. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Sou o cara mais democrático que tem. Todo mundo me convence do que é certo, mas do que é errado, não. E depois de nós definirmos uma situação que nós vamos fazer, aí sim, aí tem que ter tempo, tem que ter hora, tem que ter dia, tem que ter hora marcada. Tem que ter foco e determinação. Se eu combinar contigo de vir aqui e eu não vier, eu estou errando contigo. Se eu ficar de dar uma resposta para um cidadão, eu tenho que dar naquele dia, naquela hora. Se não puder, porque o telefone não esteja funcionando, faço outro dia. Mas então tem que ter essa rigidez. Tem que ser essa rigidez. Eu tenho certeza absoluta. Lá no meu município, os funcionários públicos, eles trabalharam conosco e nós convivemos de muito bem. Aqui no estado não vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos se entender com o funcionário público, vamos ter um entendimento. Aqueles que são funcionários que não estão servindo ao estado, com certeza não vão se dar bem comigo, mas aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem produzir, vão ser meus parceiros. Porque é o maior patrimônio do estado. Tá bom, muito obrigado, Rosato.